A China é aberta, moderna, criativa, inovadora, empreendedora e tem um alto grau de gestão baseada na experimentação também. Eu gostaria de falar de cada uma delas. Segundo o relatório do Banco Mundial, o relatório do Business, na categoria da relativa facilidade para fazer negócios, o Brasil fica na 125ª posição e a China, estou com o relatório aqui, na 78ª posição. Quer dizer, o ambiente chinês é mais propício para a criação e operação de uma empresa local. Da mesma forma, quando nós avaliamos o comércio internacional, a China fica na 97ª posição e o Brasil na 139ª posição. Né? Ou seja, os custos para importar e exportar são mais caros em terras brasileiras. Esse é um indício que, nesse sentido, comparado com o Brasil, a China é mais aberta. Mas tem mais outros elementos. Por exemplo, a universidade chinesa. Hoje a universidade chinesa é um ambiente de convívio de estrangeiros, de alunos estrangeiros, professores estrangeiros. Há um intenso processo de internacionalização das universidades chinesas. O mundo se encontra lá e tem tido uma repercussão extremamente positiva, não só na evolução do conhecimento na China, mas também na abertura do país para o mundo. Um outro componente interessante que se percebe é a expansão do idioma inglês. Então, os chineses estão estudando o idioma inglês, não só o idioma inglês, também outros idiomas, inclusive o próprio português tem cada vez mais sido estudado em universidades chinesas, né? E o próprio idioma chinês, obviamente, está sendo procurado, né, pelo mundo, as pessoas do mundo inteiro querem estudar chinês e isso é estimulado pelo próprio governo chinês através do Instituto Confúcio. É verdade que a China carrega nela toda uma tradição, mas a China também é moderna. No passado, a maioria da população chinesa se concentrava nas zonas rurais, subdesenvolvidas na época. Hoje em dia, mais de 50% da população está nas zonas urbanas. E isso estimula também o chinês a ingressar nessa nova era de modernidade, onde uma série de facilidades próprias da vida urbana hoje podem ser usufruídas pelo cidadão chinês. É importante ressaltar, né, como a China avançou no transporte, na mobilidade urbana e na conexão do país, sobretudo através dos trens bala. Então hoje você tem trem praticamente para todo lugar do país, trens modernos, confortáveis, rápidos. Para se ter uma ideia, de ir de Xangai para Pequim, de avião vai dar um pouco menos que 3 horas. É como aqui no Brasil ir do Rio de Janeiro a Recife. Se você vai de trem-bala, são 5 horas, de Xangai até Pequim, mas com uma grande vantagem. Você ir de trem, os trens são altamente pontuais, não estão submetidos às vicissitudes climáticas e essa integração ferroviária, né, através dos trens na China, isso permitiu a mobilidade da própria população chinesa e o desenvolvimento econômico em ampla escala dentro do país. E gostaria também de fazer uma complementação em relação à questão dos transportes. Isso é muito interessante, né? O compartilhamento de bicicletas. Então hoje você tem empresas chinesas como a Ofo, a Mobike, que elas criaram um modelo de negócio que facilita a qualquer pessoa que está na China, sobretudo para percorrer curtas distâncias, de pegar uma bicicleta que está em qualquer ponto da cidade, ali mesmo utilizando um aplicativo e se deslocar até outro ponto que ela quiser e deixar a bicicleta lá. Então há todo um acompanhamento, né, de onde essas bicicletas estão por parte dessas empresas. É diferente do modelo de negócios que nós vemos aqui no Brasil, onde você tem um ponto específico para pegar a bicicleta e tem que deixar ela naquele outro local específico de chegada. Uma outra característica é que a China é criativa. Isso contradiz também uma visão que foi muito, né, desenvolvida ou cultuada no Ocidente, né, de que os chineses copiam, não têm criatividade. Isso não é verdade. Do ponto de vista da tecnologia, hoje é um local de profunda inovação.
Um dos exemplos máximos, né, que percebemos na China, por exemplo, é o aplicativo WeChat, em que você usa para se comunicar com as pessoas, tal como aqui nós usamos o WhatsApp, né, mas é mais do que isso, porque ele também serve como se fosse uma espécie de Twitter, né, e também através do WeChat você pode fazer compras, pode pedir táxi e, sobretudo, de uns 2 anos para cá, acredito, fazer pagamentos utilizando o próprio celular. Hoje na China, cartão de crédito é basicamente um instrumento de pagamento em extinção. E quando eu falo em criatividade também, eu não poderia deixar de mencionar a arte na China. E essa é uma dimensão fantástica, cujo desconhecimento no Ocidente é brutal. Quando eu estive na China, eu gostava de assistir os festivais de música, seja de rock, de jazz, de música clássica. Mas não só na música, quando a gente pensa no cinema, né, o setor de cinema na China se desenvolve de maneira extraordinária. Na moda, né, há sempre anualmente a Shanghai Fashion Week, Beijing Fashion Week, e a gente percebe claramente que essas grandes marcas famosas ocidentais, cada vez mais elas começam a utilizar elementos chineses no próprio desenho, né, no design das roupas. Um quarto aspecto é que a China ela é empreendedora. Isso é uma realidade que se percebe no cotidiano. O chinês ele é ávido para fazer negócios, abrir negócios, se arriscar nos negócios. Ele quer participar desse processo de desenvolvimento econômico do país e de uma maneira muito ativa. De modo que isso faz com que também o país seja um país bastante competitivo. Ora, não só porque você tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, então o chinês, diante desse contingente populacional, ele já sabe, né, que terá que se dedicar bastante nos estudos, no trabalho, porque a concorrência é muito grande. E, por fim, o elemento da experimentação. Esse é um componente que eu gostaria de sublinhar, porque ele está presente não só na realidade das empresas chinesas, mas também do governo. Ora, a China é um Estado unitário, diferente do Brasil, que é uma federação. Mas perceba, a China, apesar de ser um Estado unitário, tem um componente de experimentação no modo de governar. Então, o governo chinês, quando ele pensa em adotar ou mudar uma determinada política pública, antes de mudar essa política pública, adota projetos piloto e analisa durante um tempo os resultados desse projeto piloto para depois tomar uma decisão que venha a ser aplicada no território nacional. Um exemplo disso são as áreas de livre comércio, né? Mais recentemente, quando eu estava na China, inaugurou-se uma área de livre comércio em Xangai. Dentro daquela área, os produtos estrangeiros podem chegar e ali permanecer para venda com tarifas bastante baixas. O procedimento para abrir uma empresa é muito mais simplificado. E são áreas territoriais grandes, é quase uma cidade dentro da cidade.